palavras de salvação, palavras que vai restaurar o seu rebanho. Vem pedir para que ele venha agora, o Espírito Santo de Deus, sobre ele, que seja emanado no céu agora, o pão que vem do céu, o pão que vem do céu, a presença, o brilho desse Espírito Santo de Deus. Agora, Senhor Jesus, eu te apresento o Anísio nesta noite, para que o Senhor venha derramando sobre o Espírito Santo, para que ele traga palavras de restauração, restabelecendo o seu rebanho, restabelecendo a sua família, encharcando com o teu poder, Deus, encharcando com o teu poder, Deus, para que ele possa ser sempre renovado, fortalecido, para que ainda que as lágrimas caiam, ele traga para nós força, coragem, determinação, o poder que vem do céu, através desta pregação na noite de hoje. E sobre isso, vem Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, tocar seu ser, fluir em ti. Vem Espírito Santo, com teu poder, tocar teu ser, fluir em ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por ele, ó Santa Mãe de Deus. Rogai por ele, ó Santa Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos que o odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, a defesa de São Miguel Arcanjo esteja com todos. Amém? Amém. Bem, esta noite o tema que nós vamos partilhar: alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos dizer? Alegrai-vos sempre no Senhor. Amém? Porque toda tristeza tem que cair por terra, porque a alegria do Senhor é o que nos fortalece em tudo que vivemos. Já vamos pegando a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler versículos do 4 ao 12. Filipenses 4, de 4 a 12. Logo após Efésios, que nós lemos aí. Filipenses capítulo 4, antes de Colossenses, depois de Efésios.
capítulo 4, versículos de 4 a 12. Amém? A leitura, a palavra nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi reflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos faltava oportunidade de mostrá-lo. Não é a minha penúria que me faz falar. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria, sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e padecer necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que esta carta que São Paulo ele escreve aos filipenses, mostrando ali aquela comunidade de Filipos, a qual eles viviam em uma grande tristeza, mesmo sendo eles membros de uma comunidade, mesmo eles tendo uma vivência ali cristã, uma vivência junto a Cristo, porque eles contemplavam, eles viviam, eles comungavam, eles partilhavam, mas deixava que a tristeza o tomasse conta. Então São Paulo ele vai escrevendo e ele vai dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, porque nós precisamos trazer essa alegria que vem do alto para nós. Porque o mundo, ele nos mostra uma falsa alegria, uma alegria momentânea, a qual nós vivemos e nós percebemos que esta alegria, ela acaba, ela tem fim, e depois ela nos traz uma grande tristeza. Então muitos acreditam na alegria do mundo, por isso começam a vivenciar essa alegria do mundo, a qual começam a se entristecer e começam ali a padecer, esquecendo que existe um Deus que nos traz a alegria. Por isso São Paulo ele vai dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. E ele diz: seja conhecida de todos os homens a vossa bondade, porque o Senhor está próximo. E nós temos visto tantas coisas no mundo, nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos anos, essa certeza que a vinda do Senhor está próxima. Se nós não nos apegarmos inteiramente com Jesus, se nós não nos apegarmos inteiramente com essa alegria que vem do céu, essa alegria que vem do Senhor, nós não aguentaremos.
Dizia saudoso Padre Jonas: se nós não adorar, nós não vamos aguentar, porque as coisas aí fora está muito difícil. Veja que neste tempo que São Paulo, quando ele escreve a comunidade de Filipos, naquele tempo o povo já passava ali por uma grande tristeza, porque se apegavam muito nas coisas que eles precisavam, que eles necessitavam, e na maioria são coisas, bens materiais. Você vai percebendo que tem pessoas que ela pode estar até no caminho de Deus, ela pode até estar servindo dentro da igreja, mas quando ela tem um patamar financeiro razoável, bom, está indo tudo muito bem, está indo tudo muito maravilhoso, mas quando começa esse patamar financeiro cair, essa pessoa deixa a tristeza tomar conta dela, porque ela começa a perder coisas, bens materiais. Se nós, veja aqui, o Senhor ele até traz para nós, se nós perdemos pessoas queridas nossa, nós entristecemos, mas o Senhor ele diz a nós, para nós nos alegrar. Hoje, dia 30 de janeiro, dia da saudade. Nós temos saudades de coisas, de lugares, de pessoas que estão distantes de nós, pessoas que já partiram, já não está mais em nosso meio. Nós temos saudades, mas essa saudade não pode trazer a nós tristeza, porque a tristeza ela vai trazer com que nós fiquemos doentes. Quantas pessoas ficam doentes por conta da tristeza? Porque ela fica triste por uma determinada situação, e essa tristeza vai acarretando doenças, onde vai causando muitas coisas, e a pessoa entra numa depressão. A pessoa fica deprimida por conta dessa tristeza que está tomando conta do coração dela, pela perda de uma pessoa, ou pela perda de algo, pela perda de um emprego, pela perda de algo que ela é muito apegada, de repente ela perdeu aquela coisa, e ela se torna uma pessoa triste, e ela deixa a tristeza tomar conta. Tem muitas pessoas que você olha no semblante, ela está ali transparecendo até uma alegria por fora, mas por dentro ela está extremamente triste. Muitas vezes são pessoas, como disse e repito, pessoas que estão até servindo numa igreja. Às vezes a pessoa está até mesmo na porta de uma igreja cumprimentando as pessoas que ali chegam, na acolhida, com aquele belo sorriso maravilhoso, mas por dentro ela leva com ela uma tristeza muito grande, que ela precisa ser curada desta tristeza. São Paulo ele vai escrevendo, pedindo para que deixe esta tristeza, que se alegre sempre no Senhor, porque o Senhor ele traz a nossa alegria. E ele diz assim: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Digo nós, eu me incluo. Nós nos preocupamos com tantas coisas, mas quando nós paramos para pensar no que nós estamos focando, a nossa preocupação é só coisa do mundo. São coisas que nós não vamos levar conosco, e nós estamos preocupados. Preocupado com o dia de amanhã que ainda não existe. Preocupado se amanhã estarei empregado, preocupado se amanhã terei dinheiro, preocupado amanhã se vou estar trabalhando, ou tantas coisas podem vir. A gente vai colocando na frente, sendo que nós temos que viver o hoje. Viver o hoje.
Nós não podemos carregar a tristeza conosco. Hoje é celebrado este dia da saudade. Até o Padre Marcelo vai dizer, né? Saudade, sim. Tristeza, não. Tristeza, não. E aqui ele vai dizendo, São Paulo dizendo: apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Mediante a nossa oração apresentamos a Deus nossas preocupações. Apresentamos a Deus nas nossas súplicas e na ação de graças. Precisamos apresentar para o Senhor. O que nos preocupa? O que nos entristece? O que está me deixando triste hoje? Eu preciso apresentar para o Senhor, para que esta tristeza Ele venha transformar em alegria. Porque São Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o versículo 7 vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja, quando ele escreve para aquele povo, ele vai dizer: olha, vocês são pessoas inteligentes. Não tem motivos para vocês estarem se afundando nesta tristeza, porque vocês são pessoas inteligentes. E com a vossa inteligência haverá de guardar os vossos corações. O Senhor vai guardar o nosso coração, os nossos pensamentos, porque vai dizendo a palavra: guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. E veja que São Paulo sofreu por demais. Um homem que tinha motivos para se afundar numa grande tristeza, numa grande depressão, porque aqui, quando ele escreve esta carta, ele está preso. Ele podia se colocar em um canto: estou preso. Não, mas ele se colocava a escrever as suas cartas e enviar às comunidades criadas por São Paulo. Vai dizer nossos irmãos fundadores, né? E a igreja disse também: o maior fundador de comunidade, várias comunidades, foi São Paulo, porque ele tinha comunidade em Filipos, em Colossenses, em tantos outros, Efésios, tantos outros lugares. Ele tinha ali as comunidades, e ele escrevia, porque ele estava preso. Ele precisava mandar a sua palavra de fé, palavra essa que transbordava no seu coração através do Espírito Santo de Deus, e ele enviava as cartas de motivações para aquele povo erguer a cabeça, se levantar. Diante da tristeza nós temos que erguer a cabeça. Claro que não é fácil, mas quando nós buscamos essa força no Espírito Santo de Deus, se torna fácil. E ele diz assim: além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis que deve ocupar os vossos pensamentos. Está vendo? Não é deixar a tristeza, as preocupações ocupar o nosso pensamento, porque às vezes a gente se pega mesmo. Olha, tem tal coisa para resolver, e coloca aquilo na cabeça, aquela situação, e até perde o sono, nem dorme, preocupado, não é assim? Estou preocupado com tal situação. Às vezes é algo que a pessoa hoje é segunda-feira, a pessoa vai resolver uma situação, na outra segunda ela já fica a semana inteira com aquele problema na cabeça, no pensamento, martelando: será que vai dar certo? Eu preciso fazer isso, eu preciso daquilo, tenho que resolver essa situação, isso, aquilo, outro. Mas
São Paulo disse para aquele povo que tinha tantas preocupações e as preocupações deixavam tristes. Ele vai dizer: olha, coloca no seu pensamento tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável. É isso que deve ocupar os nossos pensamentos. Ele fala que os vossos pensamentos, porque ele está escrevendo para aquele povo, nós podemos dizer a nós, os nossos pensamentos. E quando vem a nós um pensamento ruim, nós rezamos. Como nós colocamos na oração, a oração tira todo o pensamento ruim de nós. Clamamos o Espírito Santo e nós vamos percebendo que mediante a tudo aquilo que possamos estar vivenciando, a gente percebe que uma alegria começa a tomar conta. Começa a brotar em nós uma alegria que muitas vezes nós não entendemos e nem precisamos entender, só precisamos saber. É uma alegria que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus para nós. Veja que tem pessoas com tantos problemas, que nós conhecemos a vida da pessoa e falamos: nossa, essa pessoa tem tanto problema, mas ela vive alegre, ela vive feliz. Por quê? Porque ela coloca todas as preocupações para o Senhor. As minhas preocupações, Senhor, eu quero colocar em tuas mãos e deixar, para que tudo aquilo que nós estamos preocupados em fazer, Ele possa assim nos ajudar. Nós precisamos nos libertar de toda a tristeza que atrapalha a nossa vida. A tristeza atrapalha a gente trabalhar, a tristeza atrapalha a gente ser um servo de Deus, servir ao Senhor. Veja que aqui em São Paulo, ele está escrevendo à comunidade. Por que ele escreve? Porque ele percebe que a tristeza estava atrapalhando aqueles servos. Se nós voltarmos a palavra um pouquinho, no versículo 2, vai dizer assim: exorto a Evódia, exorto igualmente a Sintique, ou Sintique, não acho que é assim, Sintique, que viviam em paz no Senhor, e a ti, fiel Sinzigo, também rogo que as ajudes, pois que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ele vai fazer uma exortação a Evódia e a Sintique. Vamos ler assim. Se nós olharmos no rodapé da Bíblia, Ave Maria diz: Evódia e Sintique são duas mulheres cristãs que discordavam entre si. Elas se debatiam entre si, se discordavam entre si. Eram duas servas. Então ele vai escrever a elas, e ele vai dizer: a ti, fiel Sinzigo, também rogo que ajudes, pois que trabalharam comigo no Evangelho. Ajudar essas duas saírem desta tristeza. Nós pedimos a ajuda a Jesus para que nós possamos sair desta tristeza. Nós pedimos a ajuda a São Miguel Arcanjo, que venha nos defender e livrar-nos de todas as tristezas. Vamos pedir a Nossa Senhora que passe à frente, tirando de nós toda a tristeza. No versículo 9 ele diz assim: o que aprendestes, recebestes, ouvistes, observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Tudo que aprenderam, tudo que São Paulo ensinou àquele povo, tudo que São Paulo ensina a cada um de nós na sua palavra, nós precisamos praticar, porque o Deus da paz está conosco. É só praticar, é só colocar em prática. Quantos servos da igreja que desiste do caminho, se coloca numa tristeza tão grande e diz: não, eu não estou mais porque estou vivendo uma situação
coloca a situação na frente e deixa Deus para trás. É colocar Deus na frente. É colocar o problema que nós temos. Todos nós temos problemas. O problema que nós temos que mostrar ao problema o tamanho do Deus que está conosco. O tamanho do Deus que é maior que os problemas a qual nós vivemos. Se nós colocar o problema na frente, nós vamos viver o problema, e vivendo o problema, ele vai atrapalhar a gente de fazer outras coisas. Nos atrapalha. Mas aqui São Paulo diz: fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi reflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos faltava a oportunidade de mostrar. Não é minha penúria que me faz falar, aprendi a contentar-me com o que tenho. Está vendo? Muitas pessoas, elas querem mais daquilo que ela pode ter, e aí vai se afundando, porque ela quer mais do que aquilo que pode ter. Veja que ele fala: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. O que você tem hoje? Se contente com o que você tem. Nós não podemos dar um passo além, como diz, né? Além da que nossa perna alcance, né? Vamos dar um passo além. Eu vi um vídeo outro dia, né? Tinha tipo um córregozinho ali, aquele água passando. A pessoa veio correndo, pulou do outro lado e ficou chamando a outra pessoa: vem, vem. Eles filmando lá: vem, vem. A pessoa deu uns 3, 4 passos atrás, deu velocidade, pulou. No que ela pulou, ela bateu o pé na ponta e caiu de costas. Deitado. Deu um passo a mais ali que ela não podia. Outra conseguiu, mas a moça em questão que pulou ali, ela caiu dentro d'água. Então a gente precisa se contentar com o que temos. O que eu tenho? O que eu tenho foi o que Deus me deu, foi o que Deus me providenciou para o momento. Então, louvado seja Deus. Vou ser feliz com este pouco que tenho. Tem pessoas que colocam as suas felicidades e querem mais, no dinheiro, e quer mais dinheiro, num carro mais novo, e numa casa mais nova, e vai querendo mais, e vai querendo mais, e vai querendo mais, e ela vai trabalhando, vai conseguindo, vai deixando Deus de lado, vai conseguindo, mas de repente ela começa a voltar para trás. Aí a tristeza toma conta, porque ela não quer desfazer dos bens, ela não se contenta com aquilo que está sendo tirado, ela não se contenta com aquilo só que permaneceu e ficou para ela. Então a palavra vai dizer: aprendi a contentar-me com o que tenho. O versículo 12 diz: sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Quando nós colocamos Deus à frente, se nós passarmos por uma provação, se nós passarmos por uma situação muito difícil, nós temos que saber viver essa situação, porque nós sabemos que é uma situação que vai passar. Vai passar. A providência de Deus vai acontecer. É acreditar, é esperar no momento certo. Então São Paulo diz: eu sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Quando é o tempo de abundância, não se extravagar. Não se, não, agora eu estou bem, agora eu estou legal, agora eu tenho condição. Eu aí extravago e começa, sai, gasta e faz e vai, compra isso, aquilo, outro, de repente volta de novo, e aí a tristeza toma conta, porque ela não sabe ficar sem aquilo que ela adquiriu. Quantas pessoas que a gente já ouviu falar que eram empresários, tinha condições, e de repente quebrou, faliu, e aí no final ele fez o quê? Tirou a própria vida, não é? Eu conhecia um rapaz, inclusive ele era dono de uma padaria aqui no Itaim, e tem um afilhado meu que trabalhava para ele.
Depois dessa padaria, ele abriu uma empresa, era um negócio de máquinas, não sei bem o que. E ali, aquela empresa, ela começou a crescer. Crescendo. De repente, essa empresa estava com uma dívida de mais de 100 mil reais. Ele não tinha como pagar. Começou a perder máquinas, começou a perder coisas, mandando funcionários embora, não tinha dinheiro para pagar. Então ele foi entrando em uma depressão, ele foi caindo. E quando foi um dia, ele chegou na casa do meu afilhado, na época o Golf, tem um mais novo agora, mas na época era o carro do ano. Ele pegou aquele Golf e falou assim: olha, eu vou guardar o meu carro aqui na sua garagem, o documento está aí, você pode usar, você pode fazer o que você quiser com o carro, está aqui, chave, está tudo aí, eu vim guardar ele na sua casa, deixa ele com você. Tá bom, deixou o carro guardado lá. Passou alguns dias, ele chamou esse meu afilhado e disse assim para ele: olha, eu estou passando o carro para o seu nome, porque na situação que está a empresa, eles vão me tomar tudo, inclusive o carro. Então eu vou passar para o seu nome. Eu, como eu não vou ter condições de te pagar o que é de direito, você vai ficar com o carro para você. Amém? Até aí, tranquilo. Passou mais alguns dias, ficaram sabendo da morte dele. Ele foi encontrado morto no cemitério, com a Bíblia na mão, um terço na outra e um revólver caído do lado. Ele deu um tiro na cabeça e se matou. No túmulo, não lembro direito se era da mãe ou o pai dele, ou era avô dele, alguém da família dele. Ele foi lá naquele cemitério e se matou. Por quê? Ele tinha condições, ele chegou num patamar muito grande e começou a descer, e ele não aceitava isso. Ele começou a falir, e a tristeza tomou tanto a conta dele que ele tirou a própria vida. Veja o que a tristeza faz. Então São Paulo ele está dizendo: olha, eu sei viver na penúria, também sei viver na abundância. E ele diz: ó, eu estou acostumado com todas as vicissitudes a ter fartura e a passar fome. Se nós temos uma fartura, nós vamos comer bem. Nós vamos comer a picanha comprada com o nosso dinheiro, o nosso salário, ninguém vai nos dar, né? Nós vamos comer com o nosso salário, com o nosso trabalho. Mas se vier a faltar, como São Paulo está dizendo, ele já está acostumado até mesmo a passar fome. Veja bem, este homem estava preso. Será que ele comia direito? Ele tinha a abundância de coisas dentro da cadeia onde ele estava? Não. Mas ele não deixou a tristeza tomar conta dele. Ele transbordava a alegria que o Espírito Santo dava a ele aos que estavam fora da cadeia. Aqueles que estavam fora. Ele escrevia aqueles que estavam fora, que tinham uma liberdade total, mas ficavam presos na tristeza. Quantas pessoas estão presos na tristeza? Quantas pessoas estão presos em situações por causa deste mundo? Está livre, pode ir para onde quiser, pode ir para qualquer lugar, mas por dentro ela está presa. E se prende que fica doente, como este homem se prendeu a todos os bens, a empresa que adquiriu, o dinheiro que tinha, o carro do ano, ele se prendeu a tudo isso, e ele percebendo que estava perdendo tudo, que ele não ia ter dinheiro para honrar com as suas dívidas, ele tirou a própria vida. Veja só. E São Paulo ele vai nos ensinar, mesmo preso, ele está livre. E muitos que estão livres, estão presos. Entende a inversão? Ele preso se sentia uma liberdade. E muitos que estão na liberdade se sentem presos, aprisionados dentro de si com as suas tristezas.
Por isso a palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E ele fala: a ter abundância e a padecer necessidade, né? Então ele estava acostumado a ter abundância e ao mesmo tempo padecer na necessidade. Por isso nós temos que entregar ao Senhor. Veja que o evangelho de sábado falava ali do barco, né? O barco que estava ali em alto mar. Estava Pedro, Tiago, João. Eles estavam pescando, estavam ali os discípulos. E ali, aquele mar revolto, tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles estavam tristes com tudo aquilo. Mas eles tinham Jesus ali no barco. Nós precisamos perceber isso. Nós estamos em um barco, está em alto mar. Se nós sozinhos pularmos do barco, porque ele está ali, vai encher de água, vai isso, entrar num desespero, nós vamos morrer afogados. Nós temos que permanecer no barco, porque Jesus conosco está. Jesus, ele está no nosso barco. Jesus está conosco. Quando vier a tristeza, diga: Senhor, afasta de mim, Senhor, esta tristeza. Afasta de mim, Senhor, porque essa tristeza não vem de Ti. E o inimigo de Deus, ele consegue colocar as tristezas no nosso caminho, as situações para que nós possamos ficar tristes, ficar abatidos, ficar cabisbaixo, que às vezes a gente não quer nem levantar da cama, de tão triste que estamos. Não quer nem sair de casa para ir ao trabalho, tão triste que estamos. Às vezes eu me apego meio triste e falo: opa, show, sai para lá, tristeza, vem Espírito Santo. E já clamou: Espírito, vem Espírito Santo, para que possa me alegrar. Tem que levantar, dá a volta por cima, como diz, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai embora, segue em frente. Não precisa olhar para trás, segue em frente. Olhar para trás às vezes só para dizer assim: olha, a tristeza lá atrás ficou. Não tem uma canção que a gente fala, né? A tristeza joga lá fora, né? A tristeza vai embora. Isso que nós precisamos. Eu acordei hoje assim meio jururu, meio... Não, ergue a cabeça, levanta. Não, isso aqui não é de mim não. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu tenho o Espírito Santo comigo, eu tenho Nossa Senhora que me ajuda a caminhar, eu tenho São Miguel Arcanjo que me defende no combate. Não, isso não me pertence não, essa tristeza não me pertence. Show, eu não quero saber da tristeza, mesmo na situação que eu estou vivendo, mesmo no meio da tribulação a qual nós possamos estar vivendo, porque lembre-se, no meio da tribulação, Jesus conosco está. Já viu aquela imagem na praia, que tem duas pegadas, duas pessoas, né? De repente uma pegada sumiu, e a pessoa olha assim e fala: nossa, era Jesus que estava comigo, me abandonou. Não, quando você vê que só tem uma pegada, é porque você está sendo carregado por Jesus no colo. Ele nos carrega no colo nas nossas tristezas, nas nossas tribulações, nas nossas, seja qual for a situação, seja de saúde, seja financeiro, seja o que for, a gente precisa trazer essa certeza no nosso coração, que Jesus conosco está. O barco está em alto mar. A tempestade está jogando o barco de um lado para o outro. Mas quem está no barco conosco? Jesus. Então eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Tem até uma historinha para a gente finalizar. Que estavam umas pessoas viajando em um navio. E de repente uma grande tempestade tomou conta ali no alto mar.
E este navio jogava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então as pessoas ali foram colocando coletes de salva-vida, foram correndo de um lado para o outro, conversavam com o comandante do navio diz: não, está tudo sob controle, estou controlando aqui do meu modo, virando para um lado para o outro. E ele foi controlando, e todo mundo naquela correria, de repente olharam aquele menininho lá sentado e disse para o menino: vamos menino, corre, coloca o colete, você não está com medo do que está acontecendo? E o menino disse: eu não estou com medo, eu não estou com medo. O barco chacoalhava para todos os lados, a água entrando dentro do barco, aquela tempestade, e o menininho ali tranquilamente, brincando, ele disse: eu não estou com medo. E uma pessoa vai até o menino: menino, como que você não está com medo? Não, sabe por que eu não estou com medo? Porque quem está guiando este barco é o meu pai. Quem está guiando o nosso barco é o nosso pai. Entende? Entende? Quem está guiando o nosso barco é Ele, é Jesus. Ele é o comandante, é Ele quem guia o barco, é Ele quem guia a nossa vida, é Ele que está olhando para cada um de nós, pelas nossas tribulações, pelas nossas tristezas, por tudo que nós possamos estar vivendo. Cada um tem o seu particular aí no seu pensamento, no seu coração, cada um tem, mas é preciso ter a certeza que Jesus está, porque São Paulo escreve pedindo a este povo de Filipos que se alegrem sempre no Senhor. Nós vamos a uma igreja, um grupo de oração, uma missa, por exemplo, de purpura e libertação, aquele povo louvando, cantando, alegre, feliz, quanta alegria naquele lugar. Sábado nós fomos no santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e aí o frei que lá estava junto com o padre disse: nós vamos fazer um grande baile, o baile do Espírito Santo. E a gente olhava para aquelas pessoas, quanta alegria naquele lugar, todo mundo bailando, todo mundo dançando. Eles diziam: vamos bailar agora no Espírito, dançando reggae. Aí o ministério tocava e todo mundo dançando forró, dançando samba. E ele falava: bailar no Espírito, bailando no Espírito, bailando no Espírito. E ele foi saindo, e aí o frei com o microfone no meio do povo, ele pegava as mulheres assim e dançava, e dançava, e ele outro pegava homem, pegava menino, criança, todo mundo dançava, dançando com todo mundo. Tinha umas 5.000 pessoas naquele lugar, e ele dançando no meio com o microfone e abraçando as pessoas e dançando, e você via a alegria daquele povo. Quantas pessoas ali naquele meio estavam tristes, estavam com problemas, estavam com tantas situações, mas o Espírito Santo deixou todo mundo felizes e alegres. Então, vamos lançar nossa tristeza fora, porque Jesus está conosco neste barco. Podemos rezar e cantar esta canção, que Jesus está conosco. O nosso barco está em alto mar, mas o Espírito Santo de Deus, que traz a nós uma alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Espírito Santo. Vamos pedir a São Miguel Arcanjo que nos liberte nesta noite de hoje de toda tristeza. Que a tristeza não tenha lugar no nosso pensamento, no nosso coração, porque quem está guiando o barco é Jesus de Nazaré. É Ele. É Ele. Feche os teus olhos agora, entregue-se inteiramente, e você vai imaginar agora que você está num barco,
E este barco está em alto mar. E você consegue ver o comandante guiando este barco. Você consegue visualizar que o comandante do barco é Jesus. E vai entregando todas as suas preocupações. O medo de estar neste barco, o medo de estar nesta viagem. Está caindo tudo por terra, todo medo, toda tristeza, porque Jesus conosco está. Cantemos. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço das suas promessas, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo. Entrega todo o seu medo, entrega toda a sua tristeza, porque é o Senhor te perguntando: por que tendes medo? Vai entregando ao Senhor. Entregue ao Senhor as suas inquietações. Apresente a Deus as suas preocupações, como São Paulo disse a Filipos. Mediante desta oração, mediante das suas súplicas, vai entregando tudo ao Senhor. Yeah.